Evangelista. Como é que você identifica uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que forte nas questões, das dúvidas, das dificuldades, né? Que tem no dia a dia e uma igreja que ama, né? Que prega a palavra, que tem o ensinamento da palavra. Isso é uma igreja cheia desse cara que traduz em cada mensagem de Deus, a palavra de Deus. Uma igreja cheia desse Espírito Santo, uma igreja revestida com o poder de Deus. Então, ela enfrenta as lutas, as aflições, as dificuldades e permanece perseverante na palavra. Eu volto para o Ludmila e ela vai dar continuidade nesse estudo aí. Vamos ver que a Fran falou, tá? Não? Amém. Você quer o microfone? Pode usar o microfone. Aí você vai querer diminuir a voz aí. Por quê? Melhorou? Melhorou? Você avisei? Cadê a bateria? Aí de baixo. Aí de baixo. Não, ele está apagado mesmo. Ali, ó, atrás do pote. E aí? Não é isso aí, não? É, cara. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a lição 4. Não sei se eu vou conseguir passar por fora dele, mas eu não consegui passar outra falar. Não é responsabilidade sobre nós, não. A responsabilidade sua, né? Já que os mestres, nem universidade. Sou mestre nada. Nossa. Oi. Tá. Ele só precisa aumentar um pouquinho. Então, a lição de número 4 vai falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Vou estar lendo o textual, não vai, viu? Não, fala para o número. Pode passar. O textual vai falar, vai estar em Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática vai falar sobre... Parece que é a minha. Porque a toma essa aqui que ele para ver. A verdade prática vai falar: uma igreja cheia de Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ouça no testemunho cristão. Eu quero começar perguntando para os irmãos quem é o Espírito Santo. Para os irmãos. Já não quiser deixar eu. Deus. O Espírito Santo é o que Jesus enviou. Quem que é o Espírito Santo? Jesus enviou Consolador. Consolador. Mais alguém? Fala. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o qual a Bíblia vai dizer que quando Jesus partiu, ele disse: enviarei outro Consolador, ou seja, não que ocupe o lugar de Jesus, mas é o sucessor de Jesus para essa geração de agora depois de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, como foi falado, é consolador e guia, ele nos dá a convicção dos pecados, ele distribui os dons e ele santifica. Então, por que é importante uma igreja ser cheia do Espírito Santo? Porque, como fala ali, o Espírito Santo, ele veio, então ele é o nosso guia, ele nos santifica, é ele que, como que eu posso explicar? É ele que
nos avisa, né, quando a gente está indo na direção errada. Então, uma igreja, para ela estar firme em Deus, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 4, do versículo 24 a 31. Aí eu vou começar lendo o versículo 24, os irmãos podem dar continuidade. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Disseste pela boca de Davi, percebe, porque tramaram gente, os novos pensaram em vós. Levantaste os reis da terra, os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que já havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha as tuas graças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia e a tua palavra. Enquanto estendi tua mão para curar e para que te faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Deus, com o próprio Pai, pedindo a Ele a instrução, pedindo a Ele o quê? Que esse Espírito Santo nos reveste de poder, né? Nos reveste de unção, nos dê sabedoria, nos dê o quê? O entendimento, né? Que venha nos fortalecer. Então, a chave para nós sermos, para uma igreja ser cheia, uma igreja, igual agora estou dizendo, todos nós, né, essa igreja, essa congregação, ser revestido de poder, é orando. Uma igreja que não ora, irmãos, ela não prospera, ela não vai para frente, ela não tem autoridade. Uma igreja que não ora, ela não tem autoridade nenhuma, porque a autoridade que ela vai ter de expulsar o demônio se ele não estiver em oração, em jejum, em busca, com poder revestido para fazer algo. Vai chegar perto do enfermo e dizer: em nome de Jesus seja curado, ou em nome de Jesus é isso. Então ele tem que estar com esse poder, voltando lá atrás, né, Pedro e João ali, né, no estudo passado, e fitando os olhos. Como nós vamos fitar os olhos em alguém e dizer: em nome de Jesus essa enfermidade vai embora? Nós precisamos estar revestidos. Então, a base de ser revestido, como diz, uma igreja cheia, ela está nos ensinando como ser cheio desse Espírito. O principal, a essência é a oração. Sem oração, infelizmente, nós podemos ficar aqui, igreja cheia, tudo, mas se não tiver a base, tudo tem que ter o ponto inicial, oração. Uma igreja que não ora, infelizmente, ela vai padecer, e é para nós, uma igreja cheia, para ser revestida, quero nos ensinar. Né? O estudo é para nos ensinar. Como que nós fazemos para receber isso? Nós vamos ver mais para frente aqui, né? Certas situações que, se nós não fizermos, vai ficar uma igreja mexerica. Então, a base do textual aqui, né, ilustrado, os espertos, né, eu estou querendo dizer, mas assim, cada um tem um entendimento e assim, a gente é revestido disso. Então, a base toda para isso acontecer em nossas vidas, sermos cheios de orar. Nós só todo mundo no lado, não tem preguiça de orar, não ora. Você vai ter poder, não vai ser revestido de nada, você vai pedir oração aqui, é pedir a Deus, né? Interceder a Deus, buscar de Deus, né? O poder, né? Não porque nós queremos ser poderosos, mas buscar sobre nós a unção, para nós termos o quê? A atitude de ter disponibilidade de chegar perto de certas situações e resolver, para nós sermos o quê? Nos dias das aflições, nós sabemos que eu oro, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Amém.
lição de hoje, né? O que vamos aprender hoje? Mas está falando que hoje nós vamos aprender a identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em minhas provações. Então hoje nós vamos estar aprendendo como que é importante nós como igreja ser perseverante, para que possa ter um crescimento, né, espiritual. Vamos analisar a importância da oração com poder na vida da igreja, como que a oração é importante para a igreja, né, como a evangelista já falou para a gente, e demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Vou estar lendo a introdução. Nessa lição, veremos como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 ao 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracteriza a igreja de Jerusalém, a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder, e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de uma maneira eficaz. Dessa forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder, e por isso se tornar relevante para o mundo. Então, hoje nós vamos estar vendo, né, quais são as características de uma igreja cheia do Espírito Santo e como que o Espírito Santo manifesta em uma igreja que é cheia dele, uma igreja que busca ele. E para que o Espírito Santo possa estar agindo em uma igreja, é necessário a igreja dar lugar, é necessário, como a gente vai ver, uma igreja ser perseverante, suportar todo o sofrimento, buscar em oração. Então, nós devemos ter a igreja de Jerusalém, essa igreja dos Atos dos Apóstolos, como um modelo para nós como cristãos hoje em dia. Porque, por mais que aquela igreja não fosse perfeita, ela nos deu muitas características de como deve ser uma igreja do Senhor. Não só a igreja, as quatro paredes de nós como tempo, mas até mesmo nós, né, cada um como igreja do Senhor. Então, vou estar lendo um ponto que fala uma igreja perseverante. Aí, no ponto 1 aqui, suporte o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem o nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço de não segui-lo. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes foi revestido novamente com poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. Então, o que o capítulo 4 de Atos fala para nós logo no começo? Que Pedro e João eles estavam na porta do templo e ali havia um coxo. E ali aquele coxo estava pedindo esmolas, né? Então eles chegaram para aquele coxo ali na porta e falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você está curado em nome do Senhor Jesus. Então ali aquele coxo ele foi curado. E ali aquele povo vendo ele sendo curado, eles ficaram surpresos. Então ali Pedro começou a pregar para aquele povo, falar sobre como foi a vinda do Espírito Santo, como foi o mover do Espírito Santo ali para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, e começou a falar sobre Jesus Cristo também, a pregar sobre Jesus. E aquilo incomodou os sacerdotes que estavam ali naquele tempo. Eles viram que se sentiram incomodados com a pregação. Eu queria entender, moça, aqui está dizendo uma igreja cheia do Espírito Santo, qual
suporta provas e aflições. O que isso quer dizer? Não, eu estou falando do 1 mesmo aí, ó. No finalzinho aí. Então ali eles começaram a pregar sobre Jesus e aquilo incomodou. Então eles foram levados presos pelos sacerdotes, os saduceus que estavam ali. E aí eles não se acovardaram. Os sacerdotes falaram que não era para eles pregarem sobre Jesus. Se incomodaram porque falaram que não era para eles fazerem mais isso. Só que Pedro, que fala aqui sobre Pedro, ele não voltou atrás. Ele continuou pregando sobre Jesus. Ele continuou falando do amor de Cristo, falando do Espírito Santo. E ali os sacerdotes viram que não tinha muito o que fazer naquele momento, então soltaram Pedro e João. E aqui na passagem que a gente leu aqui, quando eles foram soltos, a igreja entrou em oração. Entrou em oração pela vida deles. Então, como que nós podemos trazer isso para o dia de hoje? Uma igreja, ela deve suportar o sofrimento. Ali, aqueles discípulos, aquelas pessoas ali no começo da igreja, eles suportaram muitas perseguições por pregar a palavra, suportaram muito sofrimento. Ali eles falam sobre Paulo também, que Paulo foi apedrejado, eles eram presos. Então era uma igreja que eles sofriam perseguições, eles sofriam diversos tipos de calúnias, mas eles não pararam de pregar o evangelho, eles continuaram porque eles tinham uma missão, que era falar sobre Jesus. E se essa igreja, se aquelas pessoas, no momento que eles começaram a sofrer, se eles tivessem parado, se eles tivessem retrocedido, talvez hoje a gente não saberia quem era Jesus. Né? A mensagem de Cristo não teria chegado aos gentios. Então foi importante eles suportarem todo aquele sofrimento para que hoje a gente pudesse conhecer quem é Jesus. Então, porque uma igreja, nós como igreja, nós devemos suportar o sofrimento. Porque não vai ser fácil, né? O próprio Jesus falou que a gente iria sofrer nessa terra por amor a Ele, mas nós devemos prosseguir, porque existem muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Muitas pessoas que ainda não conhecem quem é Cristo. Então nós devemos falar do amor de Jesus, mesmo que a gente sofra com isso, porque aqui no Brasil está tranquilo, a gente tem a liberdade de falar sobre Jesus, a gente tem a liberdade de servir a Deus, só que lá para fora tem muitos países que sofrem perseguição por isso. Eles não podem nem ter uma Bíblia dentro de casa. E a gente vê muitos missionários lá fora, principalmente, muitos cristãos que sofrem perseguição, eles são mortos por amor à palavra. E a gente ainda tem uma liberdade de falar, só que muitas vezes a gente não fala por vergonha, por medo do que o outro vai pensar. Então, uma igreja, ela deve suportar o sofrimento, deve suportar as lutas, suportar as provações, para que a palavra de Deus chegue para as outras pessoas. Porque o sofrimento ele é inevitável, mas também é uma oportunidade de crescimento e demonstração de fé. Os países que a gente não tem liberdade para pregar o Evangelho, ou mesmo falar de Cristo, são os países comunistas, como China, Coreia do Norte, também uma boa parte da Índia, ali no Oriente Médio também, em alguns lugares, como na África, não pode falar do Evangelho, se falar do Senhor, são esses países. E o que a gente observa na igreja de Atos é justamente isso. A igreja era unida, até mesmo para sofrer. Quando eles viam alguém sofrendo por amor, né? Por amor à palavra, sofrendo ali por falar a palavra, eles não deixavam aquela pessoa sozinha, eles estavam ali orando por aquela pessoa, intercedendo. E ali a palavra de Deus, um ia falando para o outro, ia falando para o outro. Então a forma como a mensagem de Jesus foi se espalhando ali naquela época é uma forma muito interessante. Só vamos aqui rapidinho a respeito de perseverança, de sofrimento, né? Uma igreja que suporta isso. Interessante, muitas das vezes, de onde vem essa tribulação, essa luta, essa perseguição? Muitas das vezes nós
perseguição, a crítica, vem sempre de dentro da nossa igreja mesmo, de nós mesmos aqui e de outras próprias igrejas que se dizem evangélicas, né, crucificando a outra, jogando pedra na outra, falando mal da outra, né, crucificando o irmão da outra, falando mal do pastor da outra. Então, essa perseguição, muitas das vezes, a maioria das igrejas é pior. Por que as igrejas se encontram vazias? Porque muitas das vezes vem um irmão, vem outro, eu não vou para casa daquele, não vou para casa daquele, aí começa um puxiquinho da graça, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e de repente é o mundo. A perseguição da igreja hoje, vai eu falando da igreja, nós como igreja, o ser humano, a perseguição vem em cima de nós, dentro de nós mesmos. Então nós precisamos ser muito vigilantes nessas coisas, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pronunciamos dentro da igreja, no nosso círculo ali, na nossa amizade, dentro da igreja. Uma palavra mal interpretada, não é mal falada, muitas vezes mal interpretada, ela causa um dano constante. Se torna uma perseguição. Aquele de lá, que passou lá, aquele irmão lá, é isso e aquilo. Toda. Isso é algo que inflama. Tipo uma perseguição, algo que inflama lá fora. Se chegar lá fora, falar que. Se chegar lá fora, falar o evangelista, não vai lá, não. E ele fez isso, mentira, não, uma palavra, né? Algo, uma mentira ou algo distorcido, se causa um dano tremendo dentro da igreja. Causa uma perseguição dentro da igreja. Muitas vezes nós vemos igrejas falindo, né, no sentido assim, se acabando por falta de sabedoria. Por falta de quê? Não é por causa do infração. O infração está ligando para nós, não. Muitas vezes ele está lá, está no mundo dele, está preocupado com nós aqui, não. A maioria das vezes quem está preocupado com nós aqui são os próprios cristãos, os próprios crentes. Essa perseguição, você vê lá no passado, tinha lá, conspirar, tinha tudo lá. Na maioria mesmo era dos sacerdotes, era dos membros, aqueles que se diziam doutores da lei, que perseguiam os profetas, perseguia Cristo, perseguia, né, os apóstolos. Então, isso é interessante, né, essa perseguição. De onde vem essa perseguição? Estava esperando lá no mundo, não está lá. Então, a maioria das vezes está dentro de nós como igreja, de nós, sabendo daquilo que falamos, nos colocarmos na posição. Um dia desse eu ouvi algo no Facebook, tem algo. A gente tem que ver tudo e aproveitar aquilo que é bom. Reter o que é bom, o que não presta, joga fora. Muitas vezes isso me chamou muita atenção, me deu muita força. E a pessoa falou assim, mas e se você fosse Cristo, o que faria nessa situação? Né? Porque nós queremos explodir, queremos fazer isso, fazer aquilo. Vou fazer no peito, na raça, mas se isso fosse Jesus, o que faria? Onde falaria assim, ele agiria dessa maneira. Então isso é muito importante para nós, dentro da igreja. Porque a luta que vem dentro da igreja, ela é traga por nós mesmos. Ela é colocada dentro da igreja pelos próprios membros, pela própria igreja. O evangelista está coberto de razão quando ele faz a colocação de que os maiores homicídios cristãos hoje acontecem dentro da igreja. E a gente vê isso. Qual que é a diferença da igreja do passado para a igreja hoje? Quando nós olhamos o relato aí que foi lido aí, quando Pedro e João foram presos, o que eles fizeram? A igreja foi orar. Na atualidade hoje, quando o cristão é preso, o que a igreja faz? Mete perna em cima. E isso nem precisa do cristão ser preso. Às vezes uma falha do cristão dentro da igreja é motivo dele se reunir com outros irmãos e falar mal do irmão, da irmã, do pastor, do diácono, do evangelista, do obreiro no geral. Aí o que acontece? Ele acha que está fazendo, o cristão acha que está fazendo um favor muito grande. Né? A igreja tem que ter um padrão de santidade, só que ela esquece que ela está matando aquele que não tem resistência. Porque, uma suposição, eu tenho muitos anos de crente, eu já tomei muita raça de secada na vida. Você me acompanha há 20 anos. Já apanhei demais na frente da igreja, nos holofotes, demais da conta. Então eu criei resistência, a força. Agora você pega uma pessoa recém-chegada no cristianismo.
você começa a falar. Vamos pegar aqui os filhos da irmã Marlene aqui. O Herbert e a Fabiana. São recém-chegados. Se toda vez que a Marlene chegar lá e falar, não gostei da pregação do pastor. Nossa, que pastor demais. Prega a mesma coisa. E vai falando. Qual que é a tendência dela? O que vocês acham? Ela vai fazer o quê? Ela vai se afastar. Aí a culpa é do pastor? A culpa são deles. Aí o dia de amanhã pode falar o seguinte, a minha nora mais o meu filho desviou da presença de Deus, porque a culpa é do pastor, não. É porque eu costumo dizer, eu sempre friso isso aqui. O que acontece dentro da igreja, morre dentro da igreja. Porque o pastor vai ter falha, o diácono vai ter falha, o evangelista vai ter falha, você como membro vai ter falha, mas o que nós podemos fazer para mudar isso? É falar com o outro irmão? Olha a diferença do nível de igreja, do passado para a atualidade. No passado, quando aconteceu alguma coisa, vamos orar. Vamos orar que vai acontecer alguma coisa. Eu me lembro de uma passagem que Pedro foi preso. Quem foi libertado da prisão? Vamos ver se vocês sabem quem foi. O anjo. Hã? O anjo. O anjo foi? A primeira impressão que a gente tem é que o anjo foi. Não é isso? Mas não. Quem libertou ele da prisão foi a igreja. Porque a Bíblia vai dizer que as irmãs estavam orando. E quando estavam orando, Deus falou, opa, tem uma igreja orando por ele. Eu vou lá. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo foi lá e foi por ele. E quando ele foi lá, elas não acreditavam. Mas por quê? Eu sempre vou usar isso aqui. A oração é a chave que abre quase todas as portas. Para a igreja ter resultado, a igreja tem que orar. Vai pedir resposta a Deus, vai pedir direção a Deus, vai pedir se o que você está tomando a decisão, de fato, é verdadeiramente a vontade de Deus. Porque às vezes eu quero a minha vontade, mas a minha vontade não pode superar a vontade de Deus. Mas falou isso aqui, foi que dia? Sexta-feira. Vontade permissiva e vontade soberana de Deus. A minha vontade, Deus pode até me dar segundo a minha vontade. Porque a vontade permissiva, Ele vai permitir. Mas a vontade soberana de Deus é aquilo que Ele quer para a minha vida. Não aquilo que eu acho que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer, às vezes vai me contrariar. Mas lá na frente vai ser o melhor para mim. Então, se a igreja se posicionar nisso, falar o seguinte, quero resolver alguma coisa. Não é falando para a igreja A, ou B, ou C, ou falando para o ímpio, para o traficante, para a prostituta, para isso, para aquilo. Não, porque em vez de eu trazer eles, o que eu faço? Eu afasto. Você me conhece muito bem e sabe que, como pastor da igreja, tinha situações que nem para dentro de casa eu levava. Por quê? Porque às vezes, se acontecesse alguma coisa comigo, eu poderia ter perdido a minha filha. Ao ver, a igreja bate tanto no meu pai, que meu pai durante tantos anos ficou assim, a igreja não dando valor, o que ia fazer? Ela ia desviar. Então, às vezes, a gente tem que criar essa essência. Espera aí, isso que eu vou falar, vai ajudar a minha família? Vai ajudar em alguma coisa? Se não vai ajudar, é melhor não comentar. Só isso que às vezes a gente tem que entender, a diferença das igrejas. Uma igreja que leva para Deus, olha só, o que o Espírito Santo nos revela nessa manhã? Uma igreja que leva para Deus e uma igreja que leva para a sociedade. A igreja que leva para a sociedade, ela vai fracassar como igreja. Pega isso. Uma igreja que leva para a sociedade, ela vai fracassar como igreja. Mas uma igreja que leva para Deus, ela nunca vai fracassar. Nunca! Então, irmãos, para uma igreja, ao seu nível, como foi falado aqui, deve ter, para ser perseverante, né? Tem que ter união. Os irmãos têm que sofrer juntos. A gente não está em cabo de guerra, onde cada um puxa para um lado. A gente tem que ir na mesma direção. Porque nós, como igreja, como servo do Senhor, a gente não pode ver o irmão sofrer e deixar ele sofrer sozinho. A maioria aqui é pai, é mãe. Se você vê o seu filho caminhando em direção ao precipício, você não vai deixar ele caminhar e cair lá para morrer. Você vai avisar, olha,
não vai lá não, que se você cair lá, você vai morrer. Assim a gente tem que ser com o irmão também. Se a gente vê o irmão caminhando para o inferno, a gente tem que ir e falar, olha, não vai não, porque ele é a sua morte eterna. Tem que chamar ele para um caminho que vai levar ele à vida, que vai levar ele aos pés de Jesus. Então, uma coisa que a gente observa na igreja de Jerusalém é justamente isso. Eles não suportavam ver o irmão sofrer e ficavam de braços cruzados. Eles iam, eles ajudavam. Em Atos fala que eles vendiam seus próprios bens para poder ajudar aqueles que sofriam. Então, assim que deve ser nós. Porque Jesus deixou um mandamento que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente não quer o mal para nós, a gente também tem que querer o mal para o outro. E se for preciso a gente sofrer para ajudar o outro, assim que tem que ser. Porque, por mais que a gente sofra aqui na terra, a gente vai ter um galardão lá no céu. Então, uma igreja, nós como igreja, nós devemos ter isso para nossas vidas. Devemos sofrer unidos e no meu sofrimento a gente não tem que andar para trás. A gente tem que continuar, tem que prosseguir, porque a gente tem uma missão, que é fazer o ID do Senhor, que é pregar o Evangelho e não deixar que o outro se perca. Vou estar lendo o ponto 2. Uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhe deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Hoje em dia, o que mais a gente vê são igrejas que negociam seus valores, que trazem o mundo para dentro da igreja e usam a desculpa de, é para atrair mais pessoas. Não, a gente não tem que atrair pessoas trazendo o mundo para dentro da igreja. A gente tem que atrair pessoas pregando a verdade, pregando a palavra de Deus, pregando a salvação. É isso que nós devemos fazer. Nós não devemos negociar os nossos valores para poder agradar as outras pessoas. Porque nós, como igreja, nós temos o papel de pregar a verdade. E um exemplo de não negociar os valores, que quando eu estava lendo eu lembrei, foi de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também. Daniel, ele estava na Babilônia, aí aquelas pessoas estavam comendo daquelas carnes, aqueles alimentos que eram oferecidos a ídolos. Daniel falou, não, eu vou comer só verdura, legume e beber água, um jejum. Ele não negociou o seu valor, ele poderia ter negociado, poderia ter se voltado da idolatria, mas ele continuou firme, servindo a Deus. Da mesma forma foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi feito decreto lá, que era para que eles se prostrassem diante da estátua de uma estátua. Esqueci o nome dele. Isso. Só que eles não se prostraram, eles continuaram e eles sofreram. Eles foram levados ali para fornalha de fogo ardente, mas em momento algum fala na história que eles se arrependeram, eles voltaram atrás. Então esse é um exemplo, eles não negociaram seus valores, eles sofreram. Mas Deus estava com eles, tá? Deus teve o peso de reformar e não permitiu que eles morressem. Então, uma igreja ela não deve negociar o seu valor para agradar, não. Porque o nosso Deus, irmãos, ele nos protege. Ele nos protege, ele está sempre conosco. Então, se a gente não negocia os nossos valores, a gente pode ter certeza que ele vai estar nos ajudando. Vai ter perseguição justamente por não negociar os valores, mas ele vai estar ali conosco. Como foi falado aqui, uma igreja começa a fracassar quando ela aceita os princípios que afrontam as Escrituras. Vai chegar tempos, mas no final dos tempos, que a gente vai ter que negar Jesus, que a gente vai ter que negar aquilo que está escrito na palavra, só que nós não podemos permitir que isso aconteça. A gente tem que ser firme na nossa opinião como igreja, tem que perseverar, não podemos negociar os nossos valores, né? Não é que vai chegar, já chegou. Hoje, pelo menos um termo aí, trazer o mundo para dentro da igreja. Isso já está acontecendo. Hoje nós temos aí o carnaval gospel, nós temos a festa junina gospel, nós temos o que mais aí gospel? Ajuda aí. Vai ser o carnaval gospel, a festa junina gospel, o que mais?
o Natal, né? Que é aqui também, é uma festa pagã. O que mais? Tudo aí. Inúmeras coisas que são valores e às vezes a gente traz para dentro da igreja para quê? Para ver se traz as pessoas. Isso está certo? Está errado. Nós temos que tentar trazer as pessoas através de quê? Através da palavra. Porque é a palavra que convence o homem do pecado. Você pode pegar hoje, vou usar como termo, você pega um católico raiz mesmo, daquele raiz mesmo. Dificilmente você vai conseguir convencer ele por prática aqui dentro. Mas quando ele é pego pela palavra verdadeira e genuína, ele se converte a Jesus. Né? Então isso aí já está acontecendo. Não com tanta proporção, né? Recebemos disso. Não com tanta proporção. Vai chegar tempo que será maior. Mas já está acontecendo. Porque, vou falar mais a questão dos líderes espirituais, os pastores que são responsáveis por estar guiando a igreja. Tem muitos líderes hoje em dia que eles estão se preocupando mais em ter uma igreja cheia. Estão se preocupando mais em uma igreja com dízimos altos, com muito dinheiro. Eles estão visando muito financeiro dentro da igreja, volume, e acabam se esquecendo da mensagem central, que é Cristo. Acabam tendo aquela pregação de vem que você vai ser abençoado, vem que você vai ter muito dinheiro. Só que não era essa a pregação de Jesus. Jesus sempre falou, vocês vão sofrer por meu nome. Então, a gente não pode perder a nossa mensagem central, que é Cristo, que é a salvação. E trocar isso só para poder trazer as pessoas, para vir mais gente, para a igreja crescer, ter mais dinheiro. O foco não é o dinheiro na igreja, o foco é a salvação de almas. A palavra-chave hoje é prosperidade. O termo, né? Vamos pegar hoje, o Diácono Nel, ser sincero. Você pega hoje qualquer ser humano hoje, que está lá no mundo. Como é que você chega para ele uma mensagem? Lá o cara, quando eu vou usar o cara, estou usando o termo homem e mulher, já apanha demais na vida. Como é que você chega para ele para pregar o evangelho e fala o seguinte: vamos lá para a igreja, que lá você vai sofrer. Lá você vai ter luto, você vai ter perseguição. Ele vai querer vir? O que vocês acham? Não quarteiro. Agora vamos lá para a igreja que você vai ser próspero. Você vai ter casa própria, você vai ter carro, Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar. Esse é o evangelho. Só que o evangelho de Cristo, como você mesmo bem disse, é um evangelho de sofrimento. Quando você olha lá em Mateus capítulo 5, olha lá o que Jesus está falando no Sermão do Monte, as bem-aventuranças ali. Quem quer se enquadrar naquilo ali? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos. Quem quer sofrer perseguição? Ninguém quer. Então ficou mais fácil hoje para algumas igrejas falar do evangelho da prosperidade, de um evangelho que não vai ter luta, não vai ter perseguição, não vai sofrer calúnia, você não vai chorar. Ficou mais fácil. Porque esse é o evangelho que as pessoas estão buscando. Um lugar de refúgio onde não acontece nada disso. Só que o evangelho de Cristo é um evangelho totalmente diferente. Você quer vir? Negue-se a si mesmo, toma com a cruz e segue. A cruz de Jesus, para nós, ela torna leve. Porque o maior pecado, ou o maior peso, ele já levou, está lá em Isaías 53. Mas ninguém quer. Chamar a atenção também a respeito das Escrituras, né? Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder, né, do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que apontam as Escrituras, a Bíblia. Né? Isso é muito interessante e é muito relevante na palavra de Deus. Eu gosto que você falou aí a respeito dos líderes, o ensinamento dentro da igreja. Né? Um texto bom de se sempre pregar na igreja é quando Paulo escreve um pouco de Éfeso, né? Como se deve proceder, como se deve ser uma família cristã, né? Uma família que eu digo, uma família, pai, filho, esposa, mãe, né? Uma família cristã, uma família, esposa, filho, como se proceder
né, diante de Deus, diante da igreja, diante das Escrituras. Compromisso, né? Compromisso aqui é o quê? Aquelas, como que eu vou dizer, aqueles mandamentos que precisam ser. Como que deve ser o pai? Como que deve ser uma mãe? Como que deve ser um filho? Né? Isso nós precisamos ter esse ensinamento dentro da igreja. Isso é coisa de os cristãos, por isso que a palavra nos ensina. A palavra é o quê? Esse manual para nós. Então, né, em Éfesos ali, né, Efésios capítulo 5, vai dizer como se deve ser um lar cristão. Né? E olha, nós temos, infelizmente, né, nos outros frequentar outras igrejas, mas é raro você ver falar que o marido é o cabeça, que a esposa, porque muitas vezes fala que o marido é o cabeça, a esposa vai achar, está falando que tem que ser o rabinho lá da cauda. Não é isso. São interpretações diferentes, mas como eu digo, são algo que tem que ser ensinado com o quê? Com sabedoria, com unção do Espírito de Deus para propor que o marido na igreja, na Bíblia, no mandamento de Deus, ele é o cabeça, vai ser o cabeça até o mundo acabar. Não é que a mulher vai ser escrava do marido, vai ter que o marido vai cuspir, mas não é assim. A esposa é a ajudadora, é o companheiro, é a união dos dois. Então é nesse sentido que muitas vezes quando se fala de lar cristão, de esposa, de ser obediente ao marido, muitas das telas que tem que ouvir, né, isso aí foi no passado, isso aí já era. Então, a mulher não precisava nem abrir a boca, não é assim nesse sentido. É no sentido do lado, da harmonia, da confraternização, do crescimento espiritual. E isso passa, realmente também passa do esposo para a esposa e para os filhos, consequentemente. O ensinamento tem que ser ali, ó, no ventre, né? A palavra já está introduzida no ventre ali, para o filho ir aí crescendo aquela. Então é raro, eu sempre, né, eu vejo, eu errei muito no meu passado, porque não tem essa instrução de como introduzir isso dentro lá. Muitas das vezes o meu fracasso no meu lado pode ter sido isso, né? Por falta de sabedoria de receber o ensinamento. Muitas das vezes também por falta de interesse de buscar. Mas muitas das vezes eu vejo muito uma falha dos líderes. Né? Porque a base de uma família cristã, de uma vida cristã, é a família. A base de Deus no mundo é a família, o homem e a mulher. Não é outra coisa, não é terra, não é nada. A base cristã é o quê? É homem e mulher, é uma família, é o ser humano. Então isso tem que ser tratado com afinco dentro da igreja. Eu vejo hoje muitos lares sendo destruídos, lares cristãos, todo lado do mundo lá fora, eu não vou falar, mas os de dentro, que eram ali, né, que muitas das vezes foram criados 20, 30 anos dentro da igreja, mas um texto como esse aqui de Efésios 5 aqui, é raramente pregado dentro da igreja. Mas pregado com sabedoria, com unção. Deixa chegar a mulher tem que comer, pronto, a mulher tem que dar não é assim. O filho tem que fazer assim, não é assim. É tudo em comunhão, com interpretação, com sabedoria, nas palavras, discernimento, buscar primeiro a interpretação de Deus, a oração. Por isso que eu disse, a oração é tudo. Sem oração, ninguém vai a lugar nenhum. Na vida financeira, na vida cristã, na vida familiar, conjugal, não vai a lugar nenhum. Ela quebra a cara, ela pode muito bem, vai, 20, 30 anos, mas chega um lugar que ela fracassa. Né? Nós vemos na Bíblia, não, hoje em dia a mulher que é dona do lar, não tem problema, não deve trabalhar, ter dinheiro, ter tudo, mas o cabeça vai ser sempre o homem. Não que o homem vai pisar, depois o homem, né, como se abusa desse poder, claro, está totalmente, eu não estou falando isso, então, é algo que tem que vir inspirado por Deus, porque é o alicerce, é a base da construção. A base é essa, o homem é o cabeça, não é a mulher. Então, um dia pode ser que a mulher, eu sou o cabeça, um dia vai desmoronar, porque ela não vai ter o suporte da cabeça, porque a cabeça está em cima. Então, as coisas é assim. Então, eu vejo muito os fracassos dos cristãos dentro da igreja, muitas das vezes, né, com a liderança, também estou sempre na igreja falando, a liderança não se envolve, é isso aqui, está deixando muito deixar aquelas coisas, não, isso aí é quando o mundo hoje, é a mulher que manda mesmo, não estou falando que pode mandar, não estou falando desse sentido, não, deixa eu falar isso aqui, porque ela que manda se falar, ela vai vir da igreja mais, vai sair. Então, muitas das vezes essas coisas envolvem a igreja. Isso não pode, vai sim, mas vai chegar um ponto que vai fracassar. Vai então pular
igreja, foi no meu entendimento, o pilar da igreja tem que ser a família. Tem que ser a esposa, o esposo, a família, o sexo. Não, hoje a igreja, infelizmente, hoje ela é mais capitalista. O que mais a gente vê hoje em dia, dentro da igreja, é aquela coisa, eu vejo isso muito, que é... Não? Não. Você quer falar? Não. Ah, tá. Que é aquela coisa de, pode vir do jeito que você tá, que Jesus te aceita, Jesus te ama. Tem muita pregação assim, falando, venha, Jesus vai te aceitar do jeito que você tá. Não, irmãos, Jesus te ama, mas Jesus não aceita o pecado. Você vem, mas você tem que vir e mudar. É isso que nós devemos pregar, mudança de vida. Não é falar, Jesus vai te amar do jeito que você é. Sim, se você continuar pregando isso, a pessoa vai caminhar para o inferno, porque ela vai continuar pecando, vai continuar no pecado e não vai querer mudança. Jesus ama sim a todos, mas ele quer mudança. Para poder ter salvação, para servir a Jesus, como foi dito que tem que negar a si mesmo. E é isso que nós devemos pregar. Nós não podemos negociar nossos valores. Quando os nossos valores entrar em choque com o que o mundo lá fora está falando, a gente tem que escolher o quê? O que está na Bíblia, né? A Bíblia é o que está na Bíblia. Então, nós como igreja devemos ter isso em mente. Uma igreja perseverante, ela está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque eles ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Então, uma igreja, irmãos, que ela é cheia do Espírito Santo, ela não apenas prega a palavra, mas isso é manifesto em obras também, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente vê isso em obras, através de cura, através de feitos, né? A gente vê uma igreja falando em línguas, profecias. Então, ela não apenas prega, as pessoas veem de fato que ela é cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja, ela está convicta da sua fé, né? Então, uma igreja que está convicta da sua fé, ela tem coragem em meio à oposição. Essa convicção se manifesta em obras. Ela... Você que escreveu, você está conseguindo entender? Ela ensina aquilo que a palavra orienta, mesmo que seja contra o que o mundo fala. Então, ela não é só de falar. A igreja faz também, e as pessoas veem isso em obras, né? Igual eu estou falando aqui, quando o Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, como que a gente quer que as pessoas venham, se a gente fala, mas as pessoas não veem isso em nossas vidas, não veem isso manifestando em obras? O cristão, ele tem que viver da forma que ele prega. Se ele prega sobre largar o pecado, nós devemos largar o pecado. Se prega sobre mudança, a gente tem que ter essa mudança dentro de nós. Então, é isso que eu falo. Achei que dá para terminar hoje, mas não acabou não. Então vai ficar faltando 2 e 3 de conclusão para domingo que vem. Só rapidinho, essa obra aqui me chamou muita atenção. Muitas vezes nós achamos por obra o quê? Né? Fazer aquilo, pode ser, né? As coisas materiais, é isso também na igreja, que ora, que tem especialidade no inverno, ela faz obras. Mas me chamou a atenção que agora, que essa obra, ela é vista em nós. Né? Quem está pregando, quem está dentro da igreja, a obra dele ali, ele tem que vivenciar aquilo que ele tem aprendido. Quem está ensinando tem que vivenciar aquilo que ele tem que viver aquilo que ele está ensinando. Eu ia me pregar ali que eu não tenho que prostituir, aí eu saio lá fora de prostituir. A minha obra que eu tenho que mostrar lá fora é isso aí. Está na igreja, mas aqui fora também. Ele está cumprindo o que ele está aprendendo na igreja, o que ele está ensinando na igreja. Aí eu venho aqui, prego, aí a obra minha lá fora é outra. A obra lá é de cumprir aqui, chegar aqui. Aí
pessoa que. Então, isso não é visto em nós, cristãos. Então, nós temos que ficar atento a essas coisas. Né? Essa obra ela tem que ser praticada por nós, por quem ensina, por quem ouve. Então, isso que tem que ser visto em nós. Aí a minha característica agora também de fazer obras humanas, obras físicas, que também muitas vezes vai chegar a pessoa e falar que é a área do sal, mas a pessoa está ali sem uma roupa, sem uma comida, uma bebida, isso também é fazer obra. Ensinar que Jesus, a fé é essa, que vai ser relevante. E eu, dentro desse estudo, antes também, né? Não é porque eu vou revisar, eu não vou ler o estudo, não vou ler a revista em casa, eu vou ler. Né? Me chama muita atenção templos hoje. Nós temos a igreja hoje construindo templos, gastando milhões de dinheiro aí, e muito membro ali passando fome, muito membro ali passando dificuldade com uma roupa, com uma conta de luz, muito irmão dentro da igreja passando necessidade, construindo templos com milhões e milhões de dinheiro. Para que obra é essa? Mostrar isso para quê? Tudo bem, se tem uma igreja bonita, tem uma igreja grande, não estou falando que não tem, mas a prioridade tem que ser o quê? O homem, né, a família, né, o cristão ali, quando eles reuniam e vendiam, dividiam entre eles. Né? Isso é a obra. Fazer a obra, não é só você pregar que Jesus cura, Jesus salva, vai virar, vai fazer a obra. Né? Nós vemos aí, muitas das vezes, a maioria das pregações de Jesus, eles iam velhas pregações, né? E falavam, quando Jesus falava só da palavra, todo mundo saía fora. Mas quando Jesus curava, quando Jesus dava pão, dava o alimento, aí a multidão se aproveitava do ser humano assim. Então, muitas das como foi dito aqui, né? Por que Deus é obedecido lá no céu? Porque ora, e aí de lá eles veem Deus, aqui não. Né? Nós vemos falar Deus, mas nós não vemos Deus, não vê, não. Isso é difícil para nós. Né? Aquele que não tem a fé, se fala com o Deus de Deus, onde está isso? Estou vendo? Então é isso que é muito relevante. Essa obra implica aí em materiais, obras físicas do ser humano e as obras que nós mesmos carregamos dentro de nós como servos. Pois é, quando a gente, como igreja, como cristão, a gente tem que dar exemplo lá fora, né? Manifestar o que a gente prega através das obras que a gente faz, como aquele serviço, ajudar um irmão da necessidade. Também a gente observar, viver a forma que a gente prega, porque não adianta a gente pregar uma coisa aqui, pregar aqui, chegar lá fora e se comportar como a gente. Muitas vezes as pessoas falam, mas se você é careta, mas não interessa se as pessoas vão falar que a gente é careta. A gente tem que viver aquilo que a gente prega, a gente tem que buscar ser santo lá fora, vigiar naquilo que a gente fala, vigiar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Porque Gálatas fala, tudo me é isso, mas nem tudo me convém. Às vezes a pessoa fala, mas você pode fazer isso, não tem problema. Eu posso, mas será que convém? Será que eu fizer aquilo, as pessoas não veem em mim ao Cristo que eu pego? Então a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser luz em meio às trevas. Então o restante vai ficar para a semana que vem. Eu espero que os irmãos tenham entendido um pouco. E eu agradeço pela oportunidade. Amém. O cristianismo hoje está muito difícil. Né? A gente tem experiências muito ruins dentro da igreja, mesmo fora. Dentro da igreja. Essa semana que passou mesmo, fui orar com uma pessoa aí, né? Aí tinha uma pessoa do lado, lá que você passou com a igreja. Passou da igreja batista não olhando. Aí só um nome de uma pessoa lá. Assim, fulano de tal da sua igreja? Não, não é não. Ah, tá, porque disseram que o pastor dela falou que essa semana o diabo ia visitar ela. Eu falei, o quê? Aí eu perguntei isso mesmo, mas quem era o diabo? Ela falou assim, o diabo era eu que fui visitar ela. Olha o nível do cristianismo, irmão. Olha os cristãos como é que estão se comportando. E sabe o que essa mulher é? Desviada da presença de Deus. Quando é que ela vai querer voltar para a igreja? Um tempo atrás, uma menina que estava com quadro de depressão, converso com ela constantemente, uma mensagem para ela, ela falou para mim que o pastor entrou dentro do estabelecimento onde ela trabalha e falou que ela estava passando, que ela estava gostando de passar por tudo que ela estava passando, porque ela não queria visitar a igreja dele. Olha o nível do cristianismo. A gente tem que criar coisas que vai edificar a igreja, não coisas que vai destruir pessoas. Eu me lembro uma vez, eles me chamaram lá em casa de madrugada
de madrugada para ir orar com uma pessoa endemoniada. Eu cheguei lá, já tinha um pastor orando. Eu falei, eu não vou interferir, deixa ele orar. Eu cheguei, ele falou, não, pastor, pode orar. Eu falei, não, pode continuar. Ele falou, não, eu corri aqui, eu estou por entregue. Então, não, bom. Aí eu vou entrar orando. Agora eu vou desmerecer o pastor, vou chegar lá, o pastor chegou para orar, o demônio vai dizer, eu falei, não, ele está orando, tem direito dele. Pelo contrário, eu quero que ele me ajude a interceder na oração. Esse é o propósito cristão, não é afastar as pessoas. Nesse estudo aqui, nós estamos aprendendo o quê? Que a gente precisa ser unidos. Se o irmão está precisando, vamos orar juntos. O evangelista fez uma colocação muito boa aqui. Só oração vai resolver? Não. Eu vou ter que dar testemunho. Se o irmão está precisando de ajuda, eu vou ajudar ele. Véio. Porque assim eu ganho almas para Cristo. Pelas minhas atitudes. Porque quando eu oro, a Bíblia diz que se eu for lá orar com uma pessoa, ela estiver passando por necessidade, dificuldade, ter alimento, eu vou chegar e falar assim, não, eu vou orar por você e tudo vai resolver. Tá bom? Tá não. Eu vou sair e vou deixar ela com fome do mesmo jeito. Né? Então se nós olharmos isso aí, nós vamos aprender o quê? A colocar as coisas no devido lugar. O que é ser verdadeiramente cristão? De falar e cristão de atitudes. Né? Eu dei a oportunidade para ela para tanto que ela cresça aqui na igreja e quando ela cresça na área dela, né? Você imagina você for conversar com uma psicóloga muda que não fala nada. Né, Arthur? Uma psicóloga lá que chegar lá, quase que ela vai ser entrevistada, né? E aqui ela vai aprender sobre sair, né? Por isso que eu fiz essa pergunta ali, justamente para ela tentar desembolar, porque o que vai acontecer, tanto o evangelista está aqui, o Diácono João vai aprender isso também, né? E quando você está na frente, se alguém lançar alguma pergunta, você tem que desembolar para explicar. Se você não souber explicar, você fala, não, vou dar um jeito, vou procurar saber, vou trazer para você. Porque essa é a nossa função como cristão. Não deixar ninguém sair enganado. Né? Mas ela saiu muito bem pelo primeiro estudo dela. Né? Acredito que cada dia mais ela vai desenvolver isso aí. Irmãos, nós temos culto de missão hoje à noite. O Gabriel está com medo de vir no culto hoje por causa dos vídeos. Gabriel, você ganhou um ponto com a internet, porque eles não quiseram deixar eu baixar os vídeos, por ser um vídeo muito, como é que fala? Bárbaro. Né? Aí eu tenho que fazer login da minha conta, eu falei, não deixa isso não. Né? Outras pessoas aqui estavam com medo também, quem mais? A Sandra também, né? Sandra, não gosta de ver, senhora. Só que é o seguinte, por que eu passo esse vídeo? Para vocês entenderem que às vezes nós, como cristãos, tipo assim, eu estou sendo perseguido, o irmão está me perseguindo, o pastor está me perseguindo, o cristão está me perseguindo. Aí eu ia mostrar a vocês o que é verdadeiramente perseguição. Mateus 23. Ó, não foi não. Ele tem eles aí, eu achei eles aí. Só que eu não vou pôr não. Eu vou deixar passar em branco. Vou só falar sobre missão à noite, mas não vou pôr o vídeo não. De homens sendo torturados, irmãos, torturados, apanhando, batendo de porrete neles, por falar do amor e da misericórdia de Cristo. Crianças e adultos sendo soltos dentro da arena para ser devorados por leões por pregar o evangelho verdadeiro. Aí você bate no peito e fala, eu estou sendo perseguido. Para com isso. Vamos mandar você para a África, para você ver o que é perseguição. Né? Vamos mandar você para a Coreia. A Coreia, então, hoje, ela está extinguindo cristão. Não quer saber que fala mais de crente nem de Bíblia. Aí nós aqui no Brasil achamos que estamos sendo perseguidos. Não está nada. Nós não estamos sofrendo esse tipo de perseguição. Por isso que eu falo, é preciso orar mais e jejuar mais, falar, Deus, proteja eles lá, porque nós aqui estamos sendo protegidos, proteja eles lá. Então logo à noite nós vamos só falar e você vai vir. Não vou pôr os vídeos não. Talvez eu coloque ali só o vídeo que fala da proporção de países, né? Quanto cristão tem em determinado lugar,
Quantos países ainda não tiveram um encontro particular com Jesus, nem ouviu falar de Jesus, e esses aí é só mesmo número, né? Não tem proporção de cenas fortes que vocês não viram. Bora mais cá? Olha, imagina. Vocês imaginam se fosse na época de Jesus, vendo Jesus sendo torturado, hein? Aquele chicote, pedaçando de lacerando o corpo dele. Quando a gente passava a passagem, nós chorávamos qualquer coisa. Mas é dolorido mesmo. Ludmila, você está de parabéns, né? Continua se buscando, agregando conhecimento na sua vida. Eu estou falando como pastor agora, não como seu pai. E continue buscando. Nunca rejeite uma oportunidade que Deus dá. Tem portas que Deus abre na vida da gente, que às vezes a gente fala o seguinte: o meu pai está querendo me apertar. Não, é Deus usando, porque Ele te vê lá na frente. A forma que Ele quer te usar, tanto na obra dele, quanto lá fora, com pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou o seguinte: olha, dentro do consultório, ela falou o seguinte: olha, eu vou quebrar uma ética aqui da minha profissão, eu não posso fazer isso. Eu vou orar por você. Porque na ética, você vai aprender isso, na psicologia, não se pode orar. Essa pessoa falou: eu vou orar por você. E essa oração fez um significado muito grande na minha vida. Porque eu precisava de um reforço tanto emocional como um reforço espiritual também. E essa pessoa atendeu as duas demandas, tanto pessoal como espiritual. Então Deus pode te usar nessa área também. Amém? Vamos orar? Ainda tem um relatório ainda, pode sentar mais um pouquinho. Vai lá. 15 presentes. 15 presentes. 18 faltas. 18 faltas. 11,55 de oferta. 11,55 de oferta. E uma visitante E uma que visitante. Falar nisso, vamos dar uma saudação para a irmã, né? Qual é o nome da irmã? Saura. Saura? Isaura. Isaura. Saura é de alguma igreja, irmã? Sou casa da bênção. Casa da Bênção? Aqui tinha uma Casa da Bênção, você lembra? A Casa da Bênção era do pastor Zé Correia, não é isso? Não, era a Casa da Bênção. Era a Casa da Bênção. Agora é o povo de Deus, e antes? Era a Casa da Bênção, do pastor Zé Correia. Eu lembro muito bem. Que bom, a senhora é da onde? Brasília. Mas meus parentes moram aqui, eu sou cunhada dela. Cunhada era de Delvina? Então foi por isso que só não veio no culto aquele dia para receber a cunhada, né? Vamos dar uma saudação para elas, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama você no amor de Jesus. Se quiser, pode ficar. Traga consigo mais 5. Pai querido, Jesus amado, nesta manhã nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Nós não somos sábios, mas nós estamos aqui para aprender da Tua palavra e poder compartilhar com outras vidas, com outras pessoas, tudo aquilo que nós adquirimos da parte do Senhor. Cada palavra, cada versículo que foi lido aqui nessa noite, nesta manhã, ela traz para nós, ó Deus, um pouco de conhecimento para entendermos qual é a vontade do Senhor para cada um de nós, para tratarmos aqueles, ó Deus, que estão perto, mas também aqueles que estão longe. Fica conosco nesta manhã, nos dê sabedoria, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no sangue do Senhor Jesus.